Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Com Maria começamos mais um momento de oração no canal Compartilhando Evangelho com o tema Jesus, meu alfa e ômega. Meu querido, nesse momento de oração, Deus quer ser o início e o fim de tudo em nossa vida, o primeiro e o último de nossa vida. Porque se Ele for o primeiro e o último, o início e o fim, tudo dará certo, irmão. Muitas vezes a gente se frustra na nossa vida, porque a gente não começa as coisas com Jesus e nem Ele é o primeiro da nossa vida. Por isso, meu querido, vem comigo nesse momento de oração, vamos fazer com que Jesus seja o alfa e o ômega da nossa vida. Nosso compromisso, irmão, é rezar com você e por você, então já deixa nos comentários o seu pedido de oração. Nós queremos rezar com você e aquela hashtag poderosa para assumir esse momento de oração em nossa vida. Hashtag Jesus, meu alfa e ômega. E eu quero fazer aquele pedido para o teu coração. Nos ajude a ir compartilhando o Evangelho cada vez mais longe. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Nos ajude a levar a graça de Deus cada vez mais longe. Jesus, meu alfa e ômega. Esse é o tema do nosso momento de oração. E a palavra de Deus está no livro do Apocalipse de São João, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. De novo para o seu coração gravar, grava esse versículo. Apocalipse 22, versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Meu querido, Jesus está dizendo que Ele é o alfa e o ômega. A letra alfa e a letra ômega do alfabeto grego é a primeira, alfa é a primeira e ômega é a última letra do alfabeto grego. E Jesus está dizendo que Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o início e o fim. Essa frase veio remexendo no meu coração e o Senhor me colocava que Ele quer ser isso em nossa vida. Ser o primeiro, ser o último, ser o começo e ser o fim. E aí eu fui rezando e meditando com essa palavra, o Senhor me colocava nas suas dificuldades, nos momentos difíceis da sua vida, Jesus quer ser o primeiro e o último. Percebe? Quando você tem um problema, uma dificuldade, qual é a sua primeira reação? Procurar a Deus na oração para solucionar o seu problema, para te ajudar a solucionar essa dificuldade? Ou buscar com as suas próprias mãos, com os seus próprios recursos, resolver a situação? Percebe onde Jesus quer ser o primeiro na sua vida? Quando você tem aquela dificuldade, aquele problema, não busque primeiro as soluções humanas. Jesus quer ser o primeiro nas suas dificuldades. Ele quer ser o primeiro para quem você busca primeiro. Busque primeiro a graça de Deus, busque primeiro rezar, busque primeiro glorificar, busque primeiro Deus. Que quando você busca Deus em primeiro, você vai ter de Deus a graça para ir solucionando essa dificuldade, essa situação. Quantas vezes a gente vai primeiro querer resolver do nosso jeito e dá tudo errado. E aí a situação só piora. E lá no meio da confusão você lembra de rezar. E quando você vai rezar, Deus ainda fala para você, você fez tudo errado e agora eu vou te ajudar a consertar. Fica muito mais difícil. O que Deus está falando nesta frase, que Ele é o alfa e o ômega, Ele quer ser o primeiro diante das suas dificuldades, dos seus problemas, daquilo que você está passando. Busque primeiro a graça de Deus. Ah, irmão, a partir de hoje, diante das suas dificuldades, dos seus problemas, você não vai tomar atitude nenhuma antes de buscar primeiro o teu Deus. Vem Espírito Santo de Deus, clareia o nosso coração e nós precisamos
ter um coração aberto para entender que Jesus é o primeiro, ele tem que ser o primeiro. Diante dessa dificuldade, desse problema, dessa provação que estamos passando, nós precisamos buscar primeiro a graça de Deus, para que com a graça de Deus Ele nos guie à solução. E Ele quer ser o último também. Ele quer ser primeiro e quer ser o último. Solucionou o problema? Passou pela dificuldade? Cadê o louvor no final? Ser o último é quando termina tudo, você viu que Deus fez uma obra maravilhosa. Você é uma pessoa agradecida? Você é uma pessoa que louva e glorifica. Obrigado, Senhor, porque nós conseguimos sair desse desemprego, nós conseguimos sair dessa dificuldade financeira. E aí? Você tem rezado depois? Ele quer ser o primeiro, ele quer ser aquele que você busca primeiro diante da sua dificuldade, mas ele também quer ser o último. Depois que ele fez, ele realizou a graça dele, ele mudou a história da sua família, você vai ser uma pessoa agradecida. A palavra de Deus vai dizer que Jesus viu 10 leprosos e disse para eles: vão se apresentar ao sacerdote. Os 10 foram curados, só um voltou para agradecer. Deus está querendo saber se você coloca ele em último. E colocar ele por último, no último de tudo que aconteceu, você ir lá e agradecer ao Senhor. Ah, Espírito Santo, invade o coração desse filho e dessa filha que está comigo agora, para que ele possa compreender tudo que Deus está falando aqui nesse momento de oração. Que nós vamos colocar, Senhor, a Ti como o primeiro de nossa vida, o primeiro no momento da dificuldade, no momento que estamos passando por dificuldades e sofrimentos, nós queremos colocar o Senhor como o primeiro. Pedir a Tua graça primeiro, para depois tomar qualquer atitude. E por último, depois de tudo, depois que tudo acontecer, depois que o Senhor manifestar-se poderosamente, por último, nós vamos levantar um louvor e Te glorificar. Espírito de Deus, entra no coração desse filho e faz ele compreender que Jesus tem que ser o primeiro e o último. Segunda coisa que Jesus quer ser, ele quer ser o começo e o fim. E aí eu fiquei pensando, começo e fim. Isso está ligado aos nossos sonhos. Está ligado aos nossos projetos. Muitas vezes, quantas vezes Deus coloca sonhos no nosso coração, projetos. Você tem um sonho de vida financeira, na sua vida afetiva. Você tem um sonho na sua vida profissional de fazer uma faculdade. Ele quer ser o começo. Antes de você começar essa faculdade, vai rezar. Vai colocar esse sonho nas mãos de Deus primeiro. Ele quer ser o começo. Você quer comprar um carro novo, você está sonhando com isso, você vai guardar dinheiro, você vai fazer a sua reserva antes de começar esse sonho. Coloque esse sonho na mão de Deus. Ele quer ser o começo. Ele quer ser o começo nesse seu sonho da sua vida afetiva. Vai namorar, antes de namorar, reza primeiro. Vê se é essa pessoa que Deus quer primeiro. Coloca Jesus no começo desse relacionamento, no começo desse casamento. Ele é o começo. E se ele for o começo, tudo que você for fazer vai prosperar. Se ele for o começo, tudo que você for fazer vai dar certo. Mas ele também quer ser o fim. E ser o fim é ser agradecido de novo. Assim como ele foi no último, na hora da dificuldade, agora na hora do seu sonho, se ele for o fim, a hora que você chegou, você conquistou, você realizou, levanta as mãos para o céu, glorifique e agradeça a Deus, porque Ele é o começo e Ele quer ser o fim. E Ele sendo o fim, você levanta as mãos para o alto e agradece: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse casamento, esse namoro que começou lá com a oração e agora está finalizando. Eu estou casada e esse casamento vai ser feliz em nome de Jesus. Percebe como que é? Ele quer ser o começo e o fim nos seus sonhos, nos seus projetos, nas coisas que você está sonhando, está planejando. Jesus quer ser o começo e o fim. Por isso, o Espírito Santo de Deus invade o coração deste filho agora, para que ele entenda que ele não pode começar nada sem rezar. A partir de hoje, irmão, entenda, não comece nada sem rezar. Comece
tudo pedindo e glorificando a Deus. Ele quer ser o começo. Senhor Jesus, entra com teu Espírito para que este filho entenda essa realidade, que a partir de hoje, quando ele for começar alguma coisa, o próprio Espírito Santo venha se mexer dentro dele dizendo: vai rezar primeiro, porque tudo que nós formos fazer, nós precisamos começar com oração. Começando com oração, tudo vai prosperar, tudo vai dar certo. Espírito Santo, que essa realidade entre no nosso coração profundamente, nós tenhamos realmente no coração o desejo de colocar Deus no começo de todas as coisas que nós vamos fazer em nossa vida, e também no fim nós vamos ser agradecidos. No fim nós vamos ser pessoas que glorificam, que louvam a Deus e agradecem, porque o Senhor é maravilhoso, Ele realiza o impossível nas nossas vidas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu querido, eu quero fazer aquele pedido para o teu coração: nos ajude a ir compartilhando o Evangelho cada vez mais longe. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. A partir de hoje, Jesus, Ele é o alfa e o ômega da sua vida. Pareceu um problema, uma dificuldade? Ele é o primeiro. Você precisa rezar primeiro. Passou pela dificuldade? Ele é o último. Levanta as mãos e glorifica. Tem um sonho, um projeto para realizar? Não faça nada sem rezar primeiro. Ele é o começo. Comece na oração. Ele também é o último. Realizou? Deus fez aquele sonho acontecer? Ele também é o fim. Levanta a mão lá para cima. Agradece, glorifica. A partir de hoje, Ele é o alfa e o ômega da sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aleluia!